Eu vou ler Gênesis 22, do 1 ao 19. Não tem na versão Passion, eu vou ler na versão King James 1611, porque foi a que eu achei mais detalhada, com mais riqueza de palavras, para a gente esmiuçar, sabe? Porque o Senhor ele me deu uma palavra, assim, ele me falou uma palavra, Isaac, que era para eu falar sobre Isaac, embora não é Isaac, é Jesus, né? A gente sabe disso. E ele revelou para mim no meu coração, na hora que ele me deu essa palavra, ele virou para mim e falou assim, que Jesus foi o sacrifício dele. A gente precisa, para a gente poder entender o que é sacrifício, o que é entregar o Isaac, o que é entregar o que está no nosso coração para que o propósito do Senhor se cumpra. Por isso que ele me falou uma coisa óbvia, a gente vai falar assim, não, todo mundo sabe, mas quando Deus fala, o negócio faz um boom dentro do seu coração, que é uma revelação. Jesus foi sacrifício de Deus. Aí ele me deu essa passagem de Isaac, que eu vou ler. E aconteceu depois dessas coisas, que falando que Abraão plantou um bosque em Berseba, ele invocou o nome do Senhor, Deus eterno, né? Conta toda a história de Abraão. Aí depois disso, começa assim, no 22. E aconteceu depois dessas coisas que Deus provou a Abraão e lhe disse, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E ele disse, toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem tu amas, e vai para a terra de Moriá, e oferece-o ali como oferta queimada sobre um dos montes que eu te direi. E Abraão levantou-se cedo de manhã, e selou seu jumento, e tomou consigo 2 de seus servos, Isaque, seu filho, e cortou a lenha para a oferta queimada, e levantou e foi para o lugar que Deus lhe dissera. Então, no terceiro dia, Abraão levantou seus olhos e viu o lugar de longe. E Abraão disse aos seus servos, ficai aqui com o jumento, e eu e o menino vamos adiante para adorar, e voltaremos a vós. Guarda esse voltaremos aí. E Abraão pegou a lenha da oferta queimada e a colocou sobre Isaque, seu filho, e ele tomou fogo em sua mão e uma faca, e foram os 2 juntos. Isaque falou a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, aqui estou, meu filho. E ele disse, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para a oferta queimada? E Abraão disse, meu filho, Deus proverá para si um cordeiro para a oferta queimada. Então foram os 2 juntos. E eles chegaram ao lugar de que Deus lhe dissera, e Abraão construiu ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, e o pôs no altar sobre a lenha. E Abraão estendeu sua mão e tomou a faca para imolar seu filho. E o anjo do Senhor o chamou do céu e disse, Abraão, Abraão, e ele disse, aqui estou. E ele disse, não ponhas a tua mão sobre o menino, nem faças alguma coisa com ele, porque agora eu sei que temes a Deus, vendo que não negastes a mim teu filho, teu único filho. E Abraão levantou seus olhos e olhou, e eis que detrás dele um carneiro preso pelos chifres em um arbusto, e Abraão em um arbusto. E Abraão foi e tomou o carneiro e o ofereceu como oferta queimada no lugar de seu filho. E Abraão chamou o nome daquele lugar de Jeová-Jireh, como se diz, até este dia, no monte do Senhor ele será visto. E o anjo do Senhor chamou Abraão do céu uma segunda vez e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, pois porque tu fizeste tal coisa e não negaste teu filho, teu único filho, em bênção eu te abençoarei, e em multiplicação eu multiplicarei tua semente, como as estrelas do céu e como a areia que está sobre a beira do mar.
e a tua semente possuirá o portão dos seus inimigos. E a tua semente, todas as nações da terra serão abençoadas. E em tua semente, todas as nações da terra serão abençoadas. Porque tu obedecestes a minha voz. Então Abraão voltou aos seus servos e eles se levantaram e foram juntos a Berseba, e Abraão habitou em Berseba. Então, aí eu falei assim, meu Deus, como assim você vai preparar o seu filho para morrer, né? Isso é doloroso demais, mas foi o que Deus fez, né? Jesus, quando ele falou que Jesus foi o sacrifício dele, ele mandou. Aí eu comecei a dar uma estudada e eu descobri o seguinte, que eles usam aqui o verbo missar, eu acho que é missar que fala, quando fala assim, Deus provou Abraão. Lá no original, eles usam o missar. O missar, na tradução hebraica, ele quer dizer assim, provar a qualidade está provando a qualidade da fé de Abraão. E não induzir a prática do mal. Esse verbo missar quer dizer isso. Ele prova a qualidade de alguém e não induzir a prática do mal. Então, Deus usou esse evento para provar o caráter genuíno de Abraão. E aí a gente começa a ver aqui, quando Deus falou com Abraão, a gente não sabe, a gente não estava lá com Abraão, não. Mas a gente vê que ele atendeu logo, gente, porque Deus falou com ele, ele levantou no outro dia cedo e foi fazer. Pelo que a gente vê aqui, pelo que dá para entender, Deus falou com ele provavelmente à noite, no outro dia ele acordou e foi lá. Ele pega o filho, faz o Isaac, que está simbolizando Jesus, né? Que o próprio Isaac leva a lenha, Jesus carregou a própria cruz, né? E uma coisa que chamou muito a minha atenção é que Abraão ficou morto, Isaac ficou morto 3 dias também, porque eles levaram 3 dias para chegar até o lugar do sacrifício, porque Abraão matou ele na hora que ele aceitou. Isso não aconteceu fisicamente, mas espiritualmente. Ele matou o filho no coração. Se ele não tivesse matado, ele não... Né? Ele saiu com ele, eles andaram 3 dias até chegar no monte onde aconteceu o sacrifício. Igual foi com Jesus, 3 dias morto. E aí, mas a fé de Abraão era que o Senhor ressuscitaria o filho dele. Eu posso sacrificar, eu posso queimar, porque a oferta é queimada. Ou seja, vai queimar. Vai cremar, né? Na nossa linguagem hoje. E aí, ele fala assim, quando Abraão fala com os servos, que ele pede os servos para esperar, que ele vai subir ao monte, ele fala assim, voltaremos. Ele não fala que ele vai voltar sozinho, não. Ele acredita piamente que ele vai subir com o filho, vai sacrificar o filho, Deus vai devolver o filho dele e eles vão voltar. E aí ele segue, né? E sempre que alguém chama Abraão, ele responde, aqui estou, eis-me aqui. Eu fico atenta às respostas dele nisso, porque essa tem que ser a nossa resposta para o Senhor. Na hora que ele chamar e falar, estou aqui, eis-me aqui estou, né? Para a gente estar pronto para fazer o que for a vontade do Senhor, o que ele nos pediu. E aí eu fui vendo uma outra coisa que eu vi aqui, que o carneiro que ele pega, né? O carneiro está preso pelo chifre. O que é um carneiro? Um carneiro preso pelo chifre, ele perde toda a defesa dele, toda a força, porque a defesa dele está no chifre. Vocês já viram aí na televisão? O carneiro, ele ataca, ele se defende pelo chifre. Então, ele ficou um cordeiro indefeso, igual foi Jesus, gente, igualzinho. Jesus estava lá indefeso também, né? Ele não teve... Como que Jesus, nem se ele quisesse, como que ele ia lutar com um monte de soldados? Não sei.
um cordeiro indefeso, sem força. E aí, o Senhor foi tratando comigo no seguinte, né, passando essa explicação toda aqui de Abraão, da obediência dele, aí o Senhor começou a tratar comigo sobre os Isaques que a gente tem no coração, que nos impedem de viver o propósito. Porque, se você, lendo no final, essa obediência de Abraão fez com que em bênção eu te abençoarei. O Senhor abençoou grandemente. A obediência de Abraão está aí, ó. Os frutos são colhidos até hoje, porque ele disse um sim para o Senhor. A gente precisa começar a entender que se a gente não sacrificar os Isaac, nós não vamos receber e vamos impedir as pessoas que seriam tocadas pela nossa obediência de receber também. Aí o Senhor começou a falar no coração o seguinte: entregue os Isaacs, porque Isaac não é coisa ruim, gente. É muito fácil você entregar uma doença, uma dívida, sei lá o que for, porque isso é ruim. Mas e a coisa boa? E o Isaac? O filho é maravilhoso. Já pensou? Então, é isso que o Senhor, ele vem. Quando o Senhor começou a tratar comigo, quando a Rê falou sobre fortalezas e fracassos, não foi isso? Fraquezas e fortalezas. Aí o Senhor foi falando comigo, a gente tem que tirar os Isaques do nosso coração, que estão no lugar de Jesus, porque senão eles vão virar fortalezas. Aí você não vai cumprir o seu propósito, porque você tem um filho, e às vezes você precisa cumprir o seu propósito, fazer o que o Senhor está mandando para que o seu filho consiga cumprir o dele. Às vezes você não vai cumprir o seu propósito porque tem um pai, uma mãe, uma casa, um emprego, seja lá o que for, porque a gente fica olhando no natural. A gente olhando aqui para Abraão, a gente vê, ele não foi natural no momento nenhum, gente. Não tem como ser. Porque se ele estivesse olhando no natural, na condição dele, ele ia falar: Deus, pelo amor de Deus, você está doido? Como que eu vou matar meu filho? Como que eu vou... Matar não, né, gente? Eu vou falar bonitinho. Como que eu vou sacrificar o meu filho? Não tem como. Humanamente falando, gente, ninguém faz isso, não. Mas tem que estar num nível de entrega ao Senhor, de confiar que o Senhor vai prover. E eu vou falar para vocês quando o Senhor começou a falar comigo nessa palavra. Eu estava muito pensativa sobre minha vida, abrir mão das coisas, do trabalho e tal, sabe? As coisas do dia a dia, aqui, a minha casa, a minha cidade, que eu gosto tanto, que é tão legal, tem tudo perto, é tudo bom, eu tenho todos os benefícios da capital, mas, menos, e com o benefício de não ter o trânsito da capital. Tipo assim, para eu mudar daqui, não ia ser fácil. E o meu trabalho? Se eu abro mão no trabalho, na hora que eu precisar pagar alguma coisa, que eu precisar comprar alguma coisa, como é que vai ser? Gente, eu fiquei questionando isso com o Senhor um dia. E eu fui dormir. Eu acordei 3h pouca da manhã, cantando uma música do Nani Azevedo, que fala Deus proverá. Não sei se vocês já ouviram. E essa música, ela fala exatamente essa passagem de Isaac. Ela fala que Deus proverá o cordeiro para si. Porque aqui fala, o Abraão ele tinha certeza que Deus ia prover o cordeiro para ele mesmo. Porque quem queria o cordeiro era Deus. Então era Deus que lhe proveu o cordeiro, né? E aí o Senhor começou a falar no meu coração. Aí eu comecei a entender. Eu fui rendir, eu entreguei tudo, eu abri mão de tudo. O coração, ó, não tem nada que me prenda em lugar nenhum, porque eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Eu quero fazer o que Ele pediu para que eu faça. É viver o que o Senhor tem. Do que tem que abrir mão. E isso foram vindo coisas. Aí foi vindo a mensagem da Renata, e o Senhor foi me mostrando isso aqui, foi me trazendo revelações aqui. Essa passagem, dentro dessa passagem aqui de Gênesis, sobre isso. Abre mão do seu Isaac. Entrega os Isaacos. Leva.
Leva, porque o que o Senhor vai te dar é muito maior, é muito mais maravilhoso, mas a gente precisa estar rendido e confiar que é isso. Fazer igual Abraão fez. Ele confiou piamente de que o Senhor ia prover o cordeiro. Tanto que ele fala, a fala dele é essa: nós voltaremos. E o Senhor vai prover um cordeiro para si, meu filho. E o filho morto no coração dele, ele falando isso. Na realidade, né, a gente for pensar o filho no coração dele, mas ele confiava no Pai, né, Deus que ele servia. Então, é o que eu falo, que às vezes Deus vai nos pedir uma coisa que vai ser, tipo, praticamente impossível, porque a coisa é muito boa, mas é a hora que ele vai provar o nosso caráter, a nossa fé nele. É a hora que ele vai fazer igual ele fez com Abraão. Ele vai pegar e falar assim: vou te abençoar demais, porque você foi aprovado. Você não tem ninguém não tem mais ninguém no seu coração, ninguém, nada em primeiro lugar no seu coração, a não ser ele. Porque é muito fácil, eu até mandei um vídeo lá no grupo hoje, não sei se vocês viram, é muito fácil a gente falar que Deus está em primeiro lugar na nossa vida. Ai, Jesus está no meu coração, Jesus é em primeiro lugar. E eu não entrego nada. Eu falo, mas o meu coração não é. Não está fazendo aquilo. Eu não estou passando. Estou só sendo mais uma religiosa no mundo. Me impedindo o Senhor de fazer coisas na minha vida e na vida dos que estão ao meu redor. Porque tudo que acontece com a gente impacta quem está à nossa volta. Toda decisão que a gente toma, as pessoas que estão à nossa volta, elas têm colheita disso. Né? Então, é isso. Eu estou muito reflexiva com isso e eu queria trazer essa reflexão para vocês também. Porque, o Senhor falou muito comigo hoje, foi um dia bem puxado para poder essa verdade entrar no coração, assim, e eu colocar em prática, né? É uma palavra bem rápida mesmo. E é isso.